Graça e paz, povo de Deus. Estamos iniciando mais um TheCast, temas sensíveis de alta relevância. E tenho aqui comigo o Celso Russomano de João Pessoa, viu? Para mim, a maior autoridade em direito do consumidor da Paraíba. Que é é gigante, isso? gigante. Ele vai esclarecer alguns fatos que não estão chegando ao conhecimento do público. Então, por isso que temos o privilégio de receber o nosso ex-vereador e acredito que agora ele não perde, ele vai voltar. Eu chorei quando eu fiquei sabendo que ele perdeu. Eu chorei porque eu sei que João Pessoa perdeu muito durante 4 anos. Obrigado. Mas ele tá voltando aí com força total. Nosso querido Elton Renê, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para saudar os nossos telespectadores. Obrigado, Diego. Obrigado a todos os telespectadores. Posso dizer telespectadores, né? Todo mundo está assistindo no monitor de internet do seu programa, do TheCast. Fico feliz pelo convite, né? Desculpa pelos desencontros, a gente teve alguns desencontros, mas foi por conta da agenda. A agenda está terrível e faz parte desse momento, né? Obrigado aí pelo apoio moral, né? Se você chorou, imagina eu. E também pela referência. Não chega a ser um Celso Russomano, não. É meu amigo pessoal, mas gosto da defesa do consumidor. Já tenho mais de 2 décadas nessa linha. Então, acho que é por aí, né? A defesa do consumidor ficou meio que à deriva nesse período de tempo que a gente ficou ausente aqui na cidade de João Pessoa. Vou tentar resolver a situação, né? Mas preciso chegar lá, né? Vamos embora. Eu lhe pergunto, todas as vezes que eu olho para o senhor, eu lembro de Celso Russomano. E quando eu olho para ele, eu também lembro do senhor. Porque talvez no estado da Paraíba, quem mais conseguiu levantar essa bandeira de uma forma enfática, enérgica, foi o senhor. Então, por isso que talvez durante muitos anos, as pessoas, quando olhem para Elton Renê, por mais que o senhor traga consigo muitas bandeiras, eu sei que tem muitos pastores lhe apoiando. Eu tenho muitos amigos que votam com o senhor. É bom. Então, eu sei que o senhor também representa a bandeira da igreja, da cristandade. Então, eu conheço outras bandeiras que o senhor representa, mas eu queria começar esta conversa tratando de algo que é a sua praia, onde o senhor tem realmente o maior domínio, o maior conhecimento. Quando se fala de direito do consumidor, o que é que precisa mudar aqui em João Pessoa? O direito do consumidor é um direito, digamos assim, é o direito mais próximo ao cidadão, né, do que qualquer outro direito, qualquer outro diploma no nosso ordenamento jurídico. Para você ter ideia, existem diplomas que nunca um cidadão vai se utilizar, nem da forma passiva nem da forma ativa. Por exemplo, a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Tem gente que nunca vai se utilizar da CLT, nem sendo trabalhador empregado e nem sendo empregador. Por quê? Porque ele é dono do próprio negócio. Então, de repente, tem uma pessoa que tem uma loja virtual, que hoje em dia é uma grande realidade, e é só ele que trabalha, ele mesmo. Então, ele tem algum trabalhador que vai se utilizar da CLT contra ele, ou ele vai se utilizar da CLT em detrimento a outro empregado, né, o empregador? Não, nunca. Então, mas o direito do consumidor, o diploma consumerista vai alcançar ele em quase todos os momentos da vida dele, porque ele vai ser consumidor em vários outros aspectos, em vários outros momentos, né? Você é consumidor, eu sou consumidor, um fornecedor pode ser considerado consumidor em determinadas frentes, né? E ele, como pessoa física, o dono de uma empresa é consumidor, né? Em outros universos. Então, o diploma consumerista, o Código de Defesa do Consumidor, ele é o diploma mais próximo da cidadania, porque ele alcança tanto a Dona Maria, a pessoa mais simplória na relação de consumo, mais simples, né? Até com pessoas com alto grau de vulnerabilidade social e econômica, e vai alcançar um cara extremamente complexo, né? De posses, de bens, né? De alta relevância econômica, que ele também vai ser considerado consumidor em vários aspectos. Então, assim, é o direito que alcança de forma indistinta, né, a mais ampla camada da sociedade, é o direito do consumidor. Mas em João Pessoa, o que é que está faltando? Veja bem, João Pessoa, há alguns anos atrás, né, nós temos mais de 20 anos de luta, né, na realidade vai fazer 25 anos de luta na defesa do consumidor, e nós empunhamos essa bandeira como uma bandeira principal de luta. Por quê? Como eu falei, é a bandeira mais cidadã que eu conheço entre todos os outros diplomas.
E em João Pessoa, nós desenvolvemos um trabalho muito sério nessa defesa do consumidor. Para você ter uma ideia, eu comecei a defesa do consumidor já trabalhando num órgão de defesa do consumidor, né? Eu como estudante de direito, inclusive. Então, aquilo me impactou de uma forma tão positiva que eu disse, não, eu quero isso para a minha vida, eu acho legal, eu acho bom, proveitoso. É um salário moral você trabalhar pela sociedade consumirista, porque você trabalha para senhoras de idade também, pessoas de extrema vulnerabilidade social e econômica, e isso você se sente um pouquinho herói de uma situação. E em João Pessoa, na Câmara, não foi diferente quando nós estivemos com os nossos 2 mandatos, né? Nós trabalhamos de uma forma proativa, nós desenvolvemos um trabalho na secretaria, nós convertemos um PROCON na secretaria, para falar a verdade, que foi a primeira secretaria no estado da Paraíba, foi o PROCON de João Pessoa, que foi na nossa gestão como vereador e como secretário, e nós produzimos muitas leis na defesa do consumidor. Para você ter ideia, 80% das leis produzidas em 2 mandatos, Messias, ele foi prioritariamente na defesa do consumidor. Então, eu acho que de 4 anos para cá, essa voz, esse empenho, essa luta, porque a luta ela não pode ser personificada, eu não me personifico. Você falou, eu fico meio assim, graça às vezes, quando o pessoal fala, faz uma referência com o Celso, fico muito feliz, porque um cara, ele, né, foi um desbravador a nível nacional na questão da mídia, mas eu vejo que a defesa do consumidor ela não pode ter face, ela não pode ter cara, né, personificada. E eu fico meio que sem graça nisso, mas eu aceito a referência por conta do tempo de luta que a gente tem. E foi perdida essa referência. Em 4 anos em João Pessoa, a Câmara Municipal de João Pessoa, por exemplo, não tratou a defesa do consumidor com essa ênfase, com esse respeito, com esse zelo que nós tratamos durante 2 mandatos. Porque eu vou repetir, a defesa do consumidor ela é tão primordial quanto vários outros diplomas e até mais porque ela alcança todos os cidadãos indistintamente, em qualquer momento da sua vida. Porque defender o consumidor é defender o nascituro. Veja bem, se você é casado, já tem filhos, tem filhos. Tenho filhos. Pois é, quando sua mulher engravidou, o que foi que aconteceu? Tinha que comprar um enxoval, tinha que comprar, né? Tem toda a preparação para receber o bebê. Adivinha, você se tornou consumidor, o bebê se tornou consumidor antes mesmo de nascer, porque tinha que comprar, adquirir produtos, serviços, enfim. E quando você, e se porventura um familiar seu vier a falecer, ele também é consumidor, que alguém tem que comprar o caixão, né? Alguém tem que comprar o serviço funerário. Então, todos os momentos de nossa vida, nós vamos ser consumidores. Então, para mim, isso é muito importante. Meu irmão Elton, será que João Pessoa não ganharia muito mais? Pois não. Com o senhor sendo diretor do PROCON, de uma forma enérgica, levando essa bandeira, do que o senhor ali na Câmara dos Vereadores, porque candidatos, tem muitos. O senhor pode indicar alguém que representa essa bandeira? Talvez o senhor fizesse um trabalho muito melhor. O que é que o senhor pode fazer na Câmara que o senhor não pode fazer à frente do PROCON de João Pessoa? Olha que peculiaridade. Quando eu fui vereador aqui em João Pessoa, por 2 vezes que eu fui vereador, eu assumi a cadeira também da secretaria do PROCON por 2 vezes. Né? E o prefeito anterior ele não me chamou porque me achava bonitinho, nem porque me achava charmosinho. Ele me chamou por conta da técnica que eu tinha desenvolvido na defesa do consumidor. Isso aí é fato. Isso aí a gente tinha indicativo. Mas eu lhe pergunto, só uma questão. Pois não. Me perdoe até a interrupção. Será que o senhor não está ocupando uma vaga só para ter um mandato? Depois o senhor vai migrar novamente para a secretaria? Eu vou explicar. Estava explicando exatamente isso. Então, nessa peculiaridade, Diego, eu desenvolvi muito bem o nosso trabalho dentro da Câmara Municipal de João Pessoa, porque nós fomos considerados o 10º vereador mais produtivo do Brasil. Não foi nem da Paraíba e nem do Nordeste, foi do Brasil, 10º. Isso é honra, isso é prata da casa, Zona Sul de João Pessoa, sou de Zona Sul de João Pessoa, e eu fui ovacionado como o 10º vereador parlamentar, no caso, mais produtivo do Brasil, por conta das minhas ações na defesa do consumidor, na Câmara e no PROCON. Então, diferente de outros políticos, a gente desenvolveu um mandato proativo, um mandato que eu trabalhava bem no Poder Executivo e trabalhava bem no Poder Legislativo. Aí, voltando ao assunto, o prefeito anterior, ele gostava do nosso trabalho por conta da técnica que eu desenvolvia. Eu era político fora da secretaria, dentro da secretaria eu era técnico.
Compreende? Então, essa mistura simbiótica entre o legislativo e o poder executivo, que no meu caso, eu era vereador, me trouxe pujança, me trouxe poder para poder trabalhar em prol dos consumidores. E as minhas leis estavam sendo trabalhadas na Câmara. Então, eu não estava isolando um fato para alcançar outro fato. Então, para eu assumir, para que eu chegasse até a secretaria como eu cheguei por 2 vezes, eu fiz um verdadeiro trabalho homérico de desenvolvimento de projetos de lei na área consumerista, para então eu ir para a secretaria para eu executar as leis que eu estava criando. Isso é muito importante ressaltar. É diferente, verdade. Entendeu? É peculiar. Então, eu fui o único vereador em João Pessoa, o único. Teve outro colega também que começou a fazer isso, mas não deu certo, que foi o Bruno, que é na parte do turismo. Então o senhor não saiu do seu mandato? Não. O senhor conseguiu conciliar? Claro. Até porque na política, nos bastidores, existem os acordos políticos, existem as ponderações que são feitas em prol de um objetivo maior. Então, assim, não, eu não posso me arredar aqui. Não, as suas leis vão ser desenvolvidas, vai ser produzida. Faça aí a produção de leis que a gente desenvolve isso. Mas espera aí, o senhor saiu ou não da Câmara? Não, eu tinha que me ausentar da Câmara, eu estava licenciado. Mas compreenda, eu fiz... Quem representou quando o senhor estava licenciado? Não, no primeiro mandato foi Edson Cruz e no segundo foi Carlão. Na realidade Carlão ele pro já... bem? Carlão pro bem. Que antes era Carlão da Consolação, né? Agora Carlão pro bem. Cheio de bem. Então, o que eu estou dizendo Como é que... Como é que anda a sua relação com o Carlão? Não tenho problema com nenhum candidato. Será que ele não continuaria ali representando e o senhor ia para a secretaria? Não deu certo. Eu estou preocupado. Não foi uma boa... Não, até porque não tem condição. Teve uma conciliação melhor com o Edson do que com o Carlão? Teve. Será que o Carlão não cresceu demais e... Olha, política ela é momento também, sabe, Messias? Então, assim, tudo depende de como você vai se comportar, né? Ele foi meu suplente, né? E tanto ele quanto o Edson. O Edson teve mais um feedback mais positivo comigo. Porque é o seguinte, como eu falei, na política... novamente? Não, acho que é o filho dele. A política ela é feita de acordos. O senhor é um padrinho político de muita gente. Tem mais alguém aí que está na sua... Não, foi uma situação... retaguarda aí? Não. Foi uma situação, né? Foi uma situação que aconteceu. Mas no Avante, será que não tem alguém aí que, se porventura, quando o senhor se ausentar, vai lhe representar bem na Câmara? Se eu me ausentar, né? Eu não me vejo mais voltando. O senhor não se vê mais ausentando? Não, porque a gente está desenvolvendo um instituto, né? A gente desenvolveu... Isso é importante o senhor falar, por quê? Eu não aconselho ninguém a votar em um candidato que já está pleiteando com o pensamento de se ausentar. Eu tenho falado aqui que eu não concordo com o candidato que ele faça a Câmara de escada. Mas daqui a 2 anos, me perdoa a colocação, daqui a 2 anos, ele sai candidato a deputado. Eu parabenizei ontem a doutora Gabriela e o nosso doutor Humberto Pontes. Por quê? Ele poderia vir como candidato agora, ele vinha gigante. Uhum. Vinha gigante. Mas ele recuou, colocou Gabriela, está apoiando a candidatura de Gabriela e vem daqui a 2 anos como deputado. Eu vejo que o senhor iria ser muito mais relevante como deputado do que como vereador. Porque o senhor, de âmbito... Eu até estou cantando uma bola aqui, viu? Olha só. Eu tenho para mim que daqui a 2 anos, Elton René vem como deputado. Quem sabe? E assim, é gigante. Não sei. É gigante e assim tem uma chance real. Eu acredito que assim como ele tem sido uma voz em João Pessoa, fiquei sabendo até que o senhor também esteve ali em Santa Rita, comandando o PROCON de Santa Rita. Então eu vejo que já tem aí um trabalho fora da capital. Eu tenho certeza que também deu consultoria a outros PROCONs em outras cidades. Então eu vejo que existe uma questão real mesmo de o senhor vir como candidato a deputado. E a minha preocupação é, por que não esperar 2 anos, meu querido irmão Elton? Por que tem que ter um mandato agora? O senhor vem como candidato daqui a 2 anos? Ninguém pensa nisso. Olha que as articulações já estão... O seu assessor está ali, o Tássio está ali. Se eu perguntar ao Tássio, e aí Tássio, quais são os planos do nosso irmão Elton? Nem eles... Que ele conversa nas caladas da noite. A calada da noite eu faço só com a minha esposa, né, querido? Só não é com ele. Mas hoje a campanha ninguém dorme, irmão Elton. Ninguém dorme. Você não está dormindo muito bem ultimamente. A gente... Enfim, mas olha, ninguém pensa nisso na campanha. Se você for um dia político e candidato, você vai entender exatamente o que eu estou lhe dizendo. Na política, tudo é consequência e momento. Não é? Para você ter ideia, em 2018,
quando nós estávamos no nosso segundo mandato para vereador, ventilou-se a oportunidade de ser candidato a deputado. Eu estava num momento muito bom da nossa vida política, né? Eu era um secretário premiado dentro da região metropolitana de João Pessoa, já era conhecido no Estado pela defesa do consumidor, e nós estávamos trabalhando normal na defesa do consumidor, e foi ventilado isso. Aí começaram a instigar a nossa possível candidatura a deputado. Conversei com a minha equipe e tudo mais, e com uma questão de ponderância e por uma questão de coerência, eu terminei o meu mandato. Poderia ter sido candidato naquele momento. Então, mas momento de política é assim. Hoje é aqui e amanhã já não é mais. Mas parabéns. Você tem um planejamento básico. Um momento de cada vez. Você tem um planejamento. Daqui a 2 anos a situação mudar. Isso. Mas parabéns. Mas tem gente que já está se candidatando agora. Eu não tá ou não tá? É ou não é, Tássio? Tem gente que já está fazendo. Não conheço, não vou mentir. Eu conheço muitos. Se você conhece, beleza. Estou pegando muitos que estão passando aqui. Eu estou dizendo, eu sei que tu quer ir lá para Brasília, né? Então, eu acho. Tem cuidado. Eu acho que a cidade perde com isso. Perde. Eu acho que não é por aí. Se houver a oportunidade e que você possa ampliar os seus horizontes em favor da sociedade, é super válido, entendeu? Até porque você sair de um patamar para outro. Verdade. Né? Você consegue atender mas todo o estado. Você contar com o ovo antes da galinha, aí não rola, né? Eu acho que você tem que desenvolver o seu trabalho então, e o futuro focado em voltar para a Câmara. Claro. Eu parabenizo isso, porque assim, eu já fiz essa pergunta a muitas pessoas aqui, e muita gente sabonetou. O senhor foi firme e conciso. Sim. Um momento de cada vez. Claro, porque Pode ser que daqui a 2 anos tudo mude. Eu penso assim também. Pode ser que precise. Aí tem gente até que falou assim, você foi vereador e foi para a secretaria, não desenvolveu o trabalho do consumidor. Isso é fruto de uma desinformação política do nosso povo, infelizmente. Graças a Deus, o meu eleitor sabe onde eu trabalho. Mas o senhor falou uma coisa interessante aqui. O senhor disse que esse mandato o senhor não vai para a secretaria. Calma, deixa eu contornar aqui. Eu vi muita firmeza nisso aí. Claro. O que eu estou dizendo do passado. Muita gente falou assim, você foi para a secretaria, você não desenvolveu o seu trabalho na defesa do consumidor. Quem disse? Sério? Eu estava na secretaria que eu estava executando minhas próprias leis. Você quer uma coisa mais proativa do que essa? O nome disso se chama excelência. Mas excelência ninguém votou no senhor para ser secretário. Mas eu criei as leis. Então, assim, votaram em mim para eu criar as leis. Eleitor que vota em mim sabe o que eu vou fazer. Sabe que eu vou defender o consumidor. Mas eu sou chato, viu? Eu gosto de também. Ficar... Não se preocupe não. Vamos lá. Eu também sou. Eu dou uma volta e venho para o mesmo ponto. Porque, vou repetir, isso é fruto de uma deseducação política. Mas eu lhe pergunto. Deixa eu terminar, homem. Fale. Que seu servo ouve. Não, olha, é fruto de uma desinformação política. Porque vereador, parlamentar, quando é chamado pelo Poder Executivo, isso é uma honra para qualquer parlamentar. Agora, o que é que acontece? Às vezes, você é pressionado aí. Não é tão fácil assim as respostas, entendeu? Eu vou fazer assim. Ninguém faz nada só, Messias. Absolutamente. Quando a pessoa, eu vou fazer isso, eu vou tocar o terror, eu vou fazer assim, é totalmente errado. Nós, como cristãos, inclusive, eu tenho uma preocupação de ser mediador sempre, conciliador e, claro, quando você for enérgico, que seja firme, certo? Eu tenho que agir como José do Egito misturado com Daniel. É assim que a gente tem que trabalhar. Quem conhece a história bíblica de Daniel vai saber exatamente como é que Daniel se portava. Então, Daniel se portava como um grande mediador entre o povo judeu, digamos assim, para as pessoas entenderem, e o poder que estava instalado. Os reis passaram, Daniel ficou. Então, Daniel era instigado, Daniel chegava a ser acusado, mas Daniel mantinha a posição. O rei vai, faça isso! Ele ia fazer. Porque qual era a preocupação de Daniel? Era o povo dele. A minha preocupação é o meu povo. É o meu povo que me elegeu. Porque João Pessoa toda não vota em mim. Então, quem vota em Elton é uma pessoa que acompanha o trabalho de Elton, sabe como Elton trabalha na defesa do consumidor e sabe que Elton é proativo nessa defesa. Seja ele jogando xadrez ou dama, ele está lá jogando em prol da defesa do consumidor. Agora, uma coisa é fato. Se um poder executivo chama um legislativo para compor a sua equipe, para poder trabalhar naquilo que você gosta, o nome se chama excelência. Nem sempre. Não. Vamos lá, vamos pro cenário político. Eu tô falando... O que é que acontece? Calma, eu tô falando da minha... Não, mas aí agora, calma o senhor, escuta, agora o senhor vai me escutar. Sabe o que acontece? Diga. Olha, muitas vezes tá lá o vereador. Aí o vereador é um homem como o senhor. O senhor não é vereador largatixa.
Não, só não. O senhor é aquele vereador de posições coerentes, firmes. Tem que ser. Aí, se, porventura, o senhor não sair, eles não vão ter o vereador Lagartixa. Porque o outro que está lá, o suplente, se depender de Elton, ele nunca vai assumir. Verdade. Então, muitas vezes, eles dizem, olha, a gente vai tirar essa secretaria, faz um bom trabalho lá, e aí a gente vai ter o suplente na mão, e ele vai ter que fazer tudo que a gente quiser, porque senão a gente tira Elton da secretaria e Elton volta novamente para o mandato. Então, eu vejo que não é bem assim como o senhor desenhou. Me perdoe. Em alguns casos, realmente, é a excelência. Em outros casos, me perdoe, meu irmão, é o jogo do poder. Mas isso faz parte. Não, mas isso não é bom, não. O senhor falou uma coisa aqui que me agradou muito. Diga. O senhor disse assim, esse mandato, eu não vou para a secretaria. Não, eu estou falando de situações que ocorreram. O que eu estou dizendo é o seguinte, é claro que quando um poder executivo chama você para fazer compor a parte do Poder Executivo. E você tá, veja bem, quando um vereador vai para uma secretaria, ele não vai como empregado, irmão. Você não está entendendo. Ele é um poder autônomo dentro do Poder Executivo. Foi assim que Bruno teve um problema na gestão passada. Ele foi como secretário e o prefeito, na ocasião, teve um problema com ele. Bruno deixou e voltou. É assim que funciona. Então, assim... E assim é o que eu estou lhe dizendo. Mas é assim que funciona comigo também. Então, se dentro daquela postura que o político tem, daquilo que ele acredita, e naquilo que foi proposto, e ele foi votado para aquilo dali, se descentrar, se for desacordo com o próprio princípio daquele parlamentar, ele deixa o Poder Executivo e volta. O que eu quero dizer é que ele não é empregado do Poder Executivo, ele é aliado. Mas isso é preocupante, meu irmão Helton. Não vejo. Escute só, para mim, como eleitor, eu estou me colocando aqui como um eleitor. Certo, mas eu estou aqui para explicar que a maioria das pessoas que quando vão falar sobre política, elas não compreendem o que acontece, Messias, nos bastidores da política. Mas eu conheço os bastidores, meu irmão Helton. Então, assim, eu sei como funciona. Se você conhece... Eu venho acompanhando, né, muitas gestões já há muito tempo, não é de hoje. Então, o senhor não está falando... Respeito, assim, mas quando eu digo ao senhor que eu acredito que o senhor... vai nos representar muito bem. E eu chorei quando eu vi que o senhor não ganhou, porque eu sei que João Pessoa perdeu com isso. Qual é a minha preocupação? O senhor é da base de Cícero Lucena. Sim. Provavelmente, Cícero vai ser reeleito. Não porque fez um bom mandato. Vai aqui um recado para o irmão Cícero. Mas porque ele arrumou a casa e talvez ele venha fazer o melhor mandato da vida dele. Então, eu acredito que ele colocou a casa em ordem. Ele passou esses 4 anos aí... O que é colocar a casa em ordem para você? Eu acredito que ele deixou... É quando você entra num carro. Pois não. Não pode. Se eu for dirigir o seu carro, primeira coisa, eu vou ajustar os retrovisores. Certo. Ajustar o banco. Eu acho que Cícero fez isso. Muita gente... Não, Cícero fez uma má gestão. Eu acho que ele fez os ajustes. Se ele vem agora, talvez ele venha gigante. Ou talvez não. Sabe, é um risco que a gente tem que correr. Como Cartacho. Eu acredito que se Luciano Cartacho entrar, ele vai ajustar o banco, ele vai ajustar o retrovisor. Não dá para pegar a gestão de Cícero e de uma hora para outra vir como um rolo compressor trabalhando como Cartacho trabalhou antes. Até porque todos nós sabemos que foi mais na reeleição. Porque no segundo mandato eu acredito que a pessoa tem uma condição mais real de trabalhar. O senhor foi um apoiador do presidente Jair Bolsonaro. E ele trouxe muitos remédios amargos para a população. Eu acredito que não ter dado o voto de confiança de ele ser reeleito, o Brasil perdeu muito com isso. Por quê? Sim. Talvez ele viesse para fazer o melhor mandato da vida dele, porque ele fez os ajustes. Sim. Ele deu o remédio amargo. Por que Ricardo Coutinho, no primeiro mandato, todo mundo, não, é porque Ricardo fez isso. Até aqui João Pessoa mesmo, nos primeiros 100 dias... mexe lá na integração, aquilo ali ninguém tinha coragem de tocar. Sim. Ele vai lá e mexe, né? Aquela caixa de Aripuá mexeu muita coisa. Sim. Mas aí o remédio foi amargo. Quando ele consegue ser reeleito, para mim ele foi o melhor governador da Paraíba. Eu vejo as pessoas dizendo, mas aconteceu isso e aconteceu aquilo. Eu digo, meu irmão, tem outro que tenha trabalhado como ele. Pronto, eu voltei pelo trabalho. Se aconteceu, se não aconteceu, eu disse a ele aqui quando ele esteve conosco. Eu disse, meu irmão, aí é uma questão sua. É o senhor que responda na justiça. Agora, para mim, o senhor foi o melhor governador que nós tivemos aqui, inclusive também, para mim, o melhor prefeito. Quando eu olho para o meu irmão Helton,
eu vejo que o senhor tem uma representatividade, me perdoe até de tocar só nessa bandeira, porque acredito, como o senhor falou aqui, eu acredito que ela é muito importante. Ela é muito importante. E eu vejo que durante esses 4 anos parece que ela foi engavetada. Parece que ela passou abaixo do radar, não foi muito valorizada na Câmara. E quando eu olho para o senhor, eu penso assim, eu digo, não, meu irmão Elton vem agora para ser eleito, porque quando ele chegar lá... se João Pessoa não eleger irmão Elton, eu vou lhe dizer com toda sinceridade, ela não entendeu a necessidade de ter alguém levantando uma bandeira tão importante para a população. Obrigado. Eu acredito que João Pessoa perde muito, e errar uma vez é humano. Permanecer no erro, me perdoe, eleitores, é um ato de burrice. Tem pessoas que precisam estar ali. Não só o nosso irmão Elton, que levando essa bandeira, mas o nosso coronel Sobreira, também representa a nossa polícia militar, representa também a nossa bandeira cristã. Tem muitos outros, tem gigantes ali. Então, eu vejo que quando pessoas como eles ficam de fora, é lamentável. E por tão poucos votos... E eu pergunto, meu irmão Elton, eu sei que o senhor teve mais de 4.000 votos. 4.000 votos. Isso. E teve candidato que entrou com cerca de 2.000 votos. O que aconteceu? Coronel Sobreira, 1.890 votos. O que aconteceu, irmão Elton? 4.000 votos e o senhor... peraí, bateu na trave e não entrou? Ou roubaram a trave? O que aconteceu? Eu acho que roubaram a trave. Mas deixa eu explicar. Você falou uma coisa de Cícero, porque você fez um caminho... E eu preciso falar. Fica à vontade. Eu tenho que fazer o registro. Vamos lá. Você fez, Cícero foi um bom governo, ajeitou a casa. Aí eu pergunto, o que é ajeitar a casa? Para mim, ajeitar a casa é equilibrar as contas, ajeitar a casa é equacionar as situações, políticas administrativas, é ter governabilidade. A gente tem que lembrar que Cícero começou a gerir a cidade no momento pós-pandêmico, onde o governo estava em mudança, onde os impostos, aquilo tudo de receita que João Pessoa poderia receber, já não estava recebendo mais por conta do período. Porque quando você tem um período do crash, né, da quebrada por conta da pandemia, por exemplo, a sociedade não estava produzindo. A prefeitura não gera receita. Nenhum poder público gera receita, ele gera despesa. Então, a receita vem do empresário, a receita vem... Mas como é que o empresário ia gerar receita se ele estava com as portas fechadas? Então, teve muita dificuldade nesse sentido. Então, o cara estava começando a gerir a cidade, eu acho que passou 1 ano e meio, quase 2 anos, só para colocar as contas em ordem para poder fazer a gestão dentro da cidade. Eu entendo, né, como eu tenho quase 30 anos de gestão pública, meu irmão, e eu entendo que Cícero deu o recado dele dentro de João Pessoa com a consequência pós-pandemia. Conheço muitas cidades aí, Brasil adentro aí, que não chegou nem a amarrar chuteiras de João Pessoa. Agora, o cara tem experiência de gestão, então ele não é a primeira vez que ele foi prefeito, ele foi atrás de aliança. Então, isso faz a diferença de um gestor dentro daquela situação. Então, eu acho que ele deu o recado muito bem dado. A questão das ruas da cidade foi um grande diferencial de Cícero com relação a alguns outros gestores passados. O cara tá calçando até beco. Isso aí eu sou testemunha, porque na Zona Sul de João Pessoa ele fez esse trabalho. Tem suas dificuldades na gestão? Claro que tem. Na gestão passada também tinha. Cansei de ir para locais que estava tendo denúncia disso, de saúde, da questão da educação. Isso aí é algo que você não consegue equacionar tão rapidamente. Mas pela experiência que teve, acho que João Pessoa ganhou muito com a presença de Cícero num pós-pandemia. Porque para segurar João Pessoa do jeito que estava naquela situação, meu irmão, eu acho que teve, sabe... Um jogo de cintura. E a governabilidade, ela tem a ver com a pele, ela tem a ver com, olha, Cícero ele consegue juntar parte da direita, digamos assim, ele consegue juntar parte do centro-direita, consegue conversar com o pessoal de centro-esquerda, ele consegue conversar. Tanto é que ele é aliado do governador. Ele é aliado do governador. O nome disso se chama governabilidade. Então não adianta a pessoa assim, que nem louco, extremista, sabe? Eu sou totalmente contra isso, contra aquilo. Eu sou centro-direita, irmão. Eu sou centro-direita. Eu sou uma pessoa que trabalhou, não nego, trabalhei por 2 vezes para o presidente Jair Bolsonaro. Eu cheguei a conversar com ele.
Então, assim, eu não tenho problema com relação a isso aí, não. Eu acho apenas que tem pessoas, e isso eu vou repetir, é fruto de uma deseducação política do nosso povo. Então, o nosso povo não sabe como é que funciona, nem os mecanismos hoje. Tem gente que perguntou para mim, que se diz extrema-direita, quando eu fui pedir o voto, hoje é para deputado, é? Como é que uma pessoa pode se dizer que é de extrema-direita se não sabia nem que tipo de votação a gente tinha nessa época? Então, assim, uma Maria vai com as outras. Nós produzimos, o Brasil produziu uma porrada de pessoas aí, uma camada de pessoas aí, analfabetos funcionais, em vários aspectos, em várias situações. Agora, é claro. Mas será que essa questão aí é claro, só não é o desinteresse pela política? Não. Porque é deseducação. Não, mas todos os candidatos que estão passando aqui... Não, desinteresse não. Estão falando sobre um tema que, assim, as pessoas parece que a gente não está em campanha. Deixa eu finalizar meu pensamento. Ninguém quer saber de política. Deixa eu finalizar meu pensamento. As pessoas não sabem para que é a eleição. Por mais que você se desinteresse, meu irmão, uma coisa é desinteressar, outra é você não saber. Se você está desinteressado por um assunto, você tem todo o direito de desinteressar. Mas você não saber nem que tipo de votação nós deixamos participar. Isso é lamentável. Mas isso é um problema de governos. Governos passados. Eu não sei qual a sua idade, mas na minha infância, eu tinha uma aula chamada OSPB. Não sei se você conhecia essa cadeira. Conheceu? Na sua infância eu não tinha nem nascido. Pois é. OSPB, Organização Social Política do Brasil. Ela é fruto de um período militar no Brasil, mas era uma matéria que se era ensinado para as pessoas de primeiro grau. E existia outra cadeira também, outra matéria chamada Educação Moral e Cívica. O nosso querido Fernando Henrique Cardoso, ele aboliu essa gema, eu lembro como hoje. Mas, olha, eu na 6ª série do primeiro grau, eu sabia como é que funcionava a tripartição do poder, eu sabia a quem se referia poder legislativo, executivo, judiciário, as camadas desse poder, quando a gente podia entrar, quem representava tal poder, em qual circunstância. As crianças daquela época sabiam isso é muito importante. Então, assim... Aí eu só posso julgar uma coisa pelos fatos. Então, o fato é, de 20, 30 anos para cá, não tem mais isso. Cadê? Alguém sabe? Para uma pessoa chegar a dizer para mim, olha, eu sou de extrema direita. Eu disse, então vamos com a gente, por conta disso, tal, a pátria, família, vamos... Mas já é eleição, é para deputado, é? Essa pessoa não sabe o que é nada da vida, porque ela não sabe, não é desinteresse, é deseducação. Então, assim, é uma pessoa que não procurou saber e ela também... Eu acredito que está um equilíbrio aí. Tem desinteresse, eu conheço muita gente culta que tem conhecimento dos fatos, mas não tem interesse. Eu trabalho, eu coloco meu pão, não depende de política para nada, porque eu acredito que é um erro. É um erro, porque ela depende de política, sim. Você vai comprar seu pão... Pode odiar os políticos, mas vai ser governado por eles. Por eles. Então, assim... A referência política... Olha, eu compro, eu faço pão, eu não dependo de política. E o trigo dele? Ele compra através de quê? Taxa, imposto, frete, tudo isso é regido por política. Eu vejo, meu irmão Elton, que, assim, nessa época, muitas pessoas olham para os candidatos... Não é desinteresse, é deseducação. Como leprosos. Olha para os candidatos, não... principalmente o senhor que é cristão, quando chega numa igreja, eita, chegou um candidato para fazer politicagem aqui. Mas eu penso assim, eleito depois do dia 6, no dia 7 vai ter gente batendo na sua porta. Normal. E são aqueles mesmos que lhe viram como leproso. Então isso é lamentável. Eu vejo que... Isso é desinteresse ou é deseducação? É deseducação e desonestidade. Ainda é algo mais. Ainda é algo mais. Então assim... Não gosta não, meu irmão? Quando o nosso irmão Elton foi eleito, vai bater na porta dele, não? Não é assim. Faça isso, não. Então, assim, eu vejo que você tem todo direito, realmente, de querer ser uma pessoa desinformada. Tem muita gente batendo em mim. Pastor, o senhor tá largando o púlpito para estar ali. Eu digo, meu irmão, ali agora é o meu púlpito. Estamos na campanha. E eu quero apresentar ali os melhores candidatos. Eu, como pastor, eu tenho um dever como cidadão. E eu fico muito triste quando eu não vejo os pastores se posicionando. Não vamos falar de política aqui, não vamos receber os candidatos. Peraí, irmão, mas daqui a pouco tu vai bater lá na porta do gabinete. É cheio, irmão Elton. Então, assim, eu fico muito triste com isso. Eu sempre digo, Diego, que as pessoas falam, não, eu não gosto de política, eu gosto de política, mas... agem exatamente do jeito que você falou. E ainda digo mais, de onde vieram os políticos? É de Marte, é de Júpiter? É gente da gente. Pronto, você já deu a resposta. O político, ele vem do povo que lhe pariu. Acabou-se, entendeu? Agora é o seguinte, existe político daquele povo A, daquele povo B, daquele povo C.
João Pessoa, por exemplo, ela é uma cidade de vários povos. Várias tribos compõem a nossa cidade. É umas tribos meio estranhas, viu? Tem. Mas democracia é isso, né? Fazer o quê, né? Eu, como homem público, eu respeito as tribos, né? Eu tenho a minha, né? Eu conheço... Qual é a sua tribo, meu querido? A minha tribo, ela é mais tradicional, ela é mais moderada, ela é uma tribo mais, digamos... Ela sabe, faz parte da classe média, faz parte o consumidor mais carente também faz parte dessa tribo, que luta com consciência e que vota com consciência. Porque, assim, nunca comprei voto, graças a Deus, que também eu acho uma hipocrisia danada, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público, etc, 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 que não tem fiscalização suficiente, e eu vejo a porrada de gente aí comprando voto à torta e à direita. Ninguém faz nada. Então, assim, não existe. Meu irmão Elton, eu quero voltar. O senhor falou, defendeu muito bem Cícero, gigante aí do seu lado, veio aqui, bateu na mesa e assim... Mas eu sou moderado, eu respeito quem quiser. Pode falar. Mas o que ele falou, eu concordo. Eu concordo que Cícero, ele fez os ajustes necessários e talvez ele venha para um próximo mandato aí extraordinário. Eu acho que cai em primeiro turno. Tá com força total. Apesar que a gente vai entrar... Não, mas eu não vou entrar nesse mérito assim. Houve uma união lá, né, da oposição. Não sei. Não precisa desespero. Não vou entrar nisso agora, não. Não desespera a pessoa assim, coisa linda. Você vê... Olha que... Não vamos entrar nisso, não. Olha que coisa interessante. Eu disse isso tem 2 dias atrás, que não existe esse negócio de esquerda, extrema direita no Brasil, principalmente aqui na Paraíba e João Pessoa. Existe conveniência. Olha só, rapaz. Mas eles estão errados. Cícero está fazendo a mesma coisa. Com quem? O João Azevedo. Mas ele nunca negou isso. Sim, mas os outros também estão agora... Vai negar, querida! Eu não podia ver, tá lá, um candidato de extrema, que se diz de extrema direita. Não podia... Sério, sentado na mesma mesa do PT? Por um bem maior. Mas, olha, eu cantei essa bola aqui. Escuta o que eu vou dizer. Me ajuda. Olha. Me ajuda. Você tá pensando que isso aconteceu de uma hora para outra? Me perdoe os meus amados irmãos lá na Câmara. Vou cantar essa bola de novo. Olha a consequência disso. O que foi que aconteceu? Um diretor do partido de esquerda foi apoiar agora Cícero. Por conta que ele não acreditou. Ele disse, como é que é? Extrema-direita aqui, extrema esquerda aqui. Mas estamos unidos por um propósito. É governabilidade? Um ponto de convergência. O ponto de convergência era jogar pedra no cara. Não é não. Porque o que eles falaram, eu conheço e o senhor também conhece. Você tá falando da parte de... É um fato. Mas aí eu trabalho dentro das comunidades. Concordo. Eu sou decretado dentro de muitas comunidades como pastor. Diz por que me decretaram? Mas porque eu ando com os coronéis. Mas você não é pastor, não? Eu sou pastor. Mas, pastor, chegaram para mim. O senhor precisa se retirar porque o senhor anda com muitos militares. E é um problema pra gente. Então, assim, eu fui convidado a me retirar. E se eu não me retirasse, eu ia morrer, meu irmão. Mas só tem então, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Olha, eu vim cantando essa bola... Eu preciso dizer uma coisa. Eu preciso dizer uma coisa. Concordo, gênero, número e grau. Sendo que o problema é a manobra política da situação. Mas não é não. A pessoa... Não é não. Mas não é não. Eu vou lhe dizer o porquê. Deixa eu dizer. Eu vou lhe dizer, todo mundo tá chocado. Tem muita coisa que ninguém atentou. Qual é a oposição na Câmara hoje? Tem 3 vereadores que se denominam oposição. No tempo de Luciano tinha oposição? Não, vamos lá. No tempo de Luciano tinha... Não, mas eu pergunto ao senhor, quais são os 3 vereadores que já trouxe 2 aqui, tô trazendo o terceiro. Diga aí. Se denominam de oposição. Quais são os 3? Quem são os 3? O senhor é um homem bem informado. Não sei quem são os 3. Quem são? Marcos Henrique, do PT, trouxe ele aqui. Bem conveniente. Vai lá. Coronel Sobreira, do Novo, é oposição e grava vídeos. Até então, não era. Milanês. Se tornou por causa do vamos lá. Milanês. Também, meu então, amigo pessoal. Não, mas peraí. O senhor não acha que essa bola já estava sendo cantada, não? Se há uma união do PT, do Novo... Como é que água se mistura com óleo, Não, mas peraí, que água, meu irmão? Que água? Pelo menos a política é a arte da articulação. Eu concordo, querido. E Cícero teve sempre esse posicionamento. O problema não é o que eu falo, é o que eu faço. Mas o que eles estão fazendo, isso já estava sendo desenhado lá na Câmara. Mas não estava falando. Tava, só não viu quem não quis. Eu falei isso aqui várias vezes. Então, se já tem os vereadores... Bota Bolsonaro aqui, João Pessoa. Aí bota pra ele sentar com o PT aqui. Errado. Ele senta. Mas é errado. Ele senta.
Mas é errado. Ele tá sentando com o centro agora. Mas ele era do centro. Não vem não, que não tem não. Não vamos entrar nesse termo, não. Ele se apresentou como extrema-direita. Meu amigo. Aí quando ele viu que não haveria governabilidade, sim. E não há. Não é governabilidade. E não há. No caso ali era uma candidatura. Eu parabenizo o Cícero, porque Cícero, ele consegue governar. O nome disso é coerência. Então, assim, o que é que eu vejo? O senhor está dizendo que é uma atitude desesperada, eu não vou entrar no mérito, porque eu quero tratar sobre o seu mandato. O cara chega no PT, aí vem extrema-direita, extremo de tudo. Em prol da... É sério? Pelo amor de Deus. Eu parabenizo eles. Eu parabenizo. Eu também. É uma coragem muito grande. É ladrão, não presta, ladrão, não vale. Aí quando eu falei, eita, vamos focar aqui. Todo jeito. Não, agora é ladrão, esse aqui é ladrão, não presta. Mas quando o senhor tá falando sério? isso, mas quando o senhor estiver lá na Câmara e Marcos Henrique provavelmente vai ser reeleito, o senhor vai sentar com ele. Ou não? Marcos Henrique é meu amigo pessoal, cara. Então pronto, meu irmão, o que é que o senhor tá falando? O que é que o senhor tá falando? Vamos lá, Marcos Henrique é extrema esquerda. Então não vem dizer pra mim, pronto, o senhor disse, é meu amigo. Então assim... A parte mas hoje, o senhor sentaria com ele aqui? Sentar pra tomar um café? Da boa. Mas pra ter uma conversa aqui no podcast, o senhor sentaria com ele? Certo, inclusive eu vou falar pra ele. Rapaz, o que houve com aquela governabilidade que você queria com Cícero Lucena? Que você teve esse tempo todo. O senhor senta com ele aqui, eu vou fazer esse convite. Tá certo. O senhor senta com ele aqui? Com o Marquinho? Na hora. Meu irmão Marcos Henrique. O problema da política em João Pessoa... esse podcast todo mundo quer assistir. O problema da política em João Pessoa... Marcos é amigo pessoal. Gente finíssima. Gente boa. Educado, demais, coerente. Travamos muitas lutas conjuntas. Eu no Procon e ele com o pessoal dos bancários. Então o senhor tá falando que tá errado, mas o senhor já fez. E eu tô falando que é Marcos? Não, mas Marcos representa Luciano. Eu não tô falando disso. Olha, uma coisa é a minha atividade como parlamentar, uma coisa é a minha atividade como executor de políticas públicas. A minha outra, aí se chama governabilidade. A minha outra situação é quando eu sou candidato para alguma coisa. Porque se eu chego e digo para você, você não presta, você não é a melhor opção para a pessoa, você não sei o quê, eu não sei com você, que você é bandido. Aí de repente tem cadê? Vamos botar a mão. Quem não presta é fulano agora. Fulano aqui não presta. É sério? Mas no segundo turno todo mundo vai fazer isso. Incoerência. O nome desse é incoerência. Eu acredito que o PT... Olha, eu recusei vários apoios que de repente estavam me criticando e de repente, não, eu queria falar com vocês também, irmão. Eu com você, eu falo sobre tudo. Irmão Elton, segundo turno. Luciano Cartacho e Marcelo Queiroga. Em quem o senhor vota? Não vai ter segundo turno. Mas se tiver. Não vai ter, mas querido. Mas se tiver. Não vai ter, querido, segundo turno. Mas se tiver, vamos trabalhar... Eu não posso trabalhar com o ovo antes da galinha, não, querido. Mas todas as possibilidades estão na mesa. Mas aí não aconteceu, querido. Não, mas se acontecer? Não sei. Mas o senhor vai votar, não vai votar nulo? Não sei. Eu vou ter uma postura. Isso aí você pode acreditar. O senhor não vai votar nulo? Eu vou ter uma postura de acordo. Não, deixe claro aqui pro eleitor. O senhor não vai votar nulo? Não, eu nunca votei nulo. Meus parabéns. Nunca votei nulo. E isso fica um exemplo. Se ele dissesse pra mim que ia votar nulo, eu ia dizer agora, não voto nele não, porque não tem postura. Me ajuda. Mas aí, agora, como ele tá dizendo que vai se posicionar, provavelmente ele é mais alinhado com Queiroga. Eu vou cantar essa bola aqui. Como ele já teve esse alinhamento... Ó, ele tá... Ó, filme ele aqui. Ele tá balançando a cabeça. Eu não digo... Eu fiz assim. Você pegou. Cícero, ele já tá com a mala pronta, Cícero. Diga aí. Eu tô entregando. Tô entregando. Mas vamos lá. Brincadeiras à parte. Não vai ter segundo turno, querido. Cícero leva essa de primeiro. Eu tenho pra mim que vai ter. Eu vou lhe dizer o porquê. Diga. Porque eles entenderam que não tem segundo turno se eles não se unirem. Olha, entre Cícero... Ah, tá. Você tá falando da oposição. Se a oposição se unir, vai ter segundo... Agora, do jeito que estão, não vai ter segundo turno. Mas, Diego, eu não tô falando assim... Eu não tô falando da... Mas vamos mudar a pauta. Eu tô falando da oposição. Eu tô falando do meu candidato. Eu tô falando de Cícero. Não vai ter segundo turno. Queiroga, no segundo turno não tem voto. Olha a pergunta que ele falou. Entre Queiroga e Luciano Cartacho. Por que você não bota segundo turno? Cícero e qualquer um deles. Bota aí. Não, porque eu quero... né? Não vai ter, querido. Entre Cícero e qualquer um, eu vou em Cícero, menos qualquer Vamos lá. Vamos mudar um pouco, o que eu acredito que é importante. A gente já tocou em temas aqui muito sensíveis. E o senhor sai muito bem, viu? Obrigado, como querido. Um vereador de mandato, experiente, escorregou muito bem. Escorreguei? Deslizou muito bem. Não foi o que eu deslizei. Eu só tô dizendo o seguinte. Agora, você não pegou aquela parte. Eu não te... Aquele corte. Meu irmão, olha, essa câmera tem que ter pegado aquele corte. Assim, ó.
Eu digo você colocou uma situação hipotética. Ei, o teu assessor pegou. Eu quero esse corte. Ele é de esquerda. Eu não. Agora eu respeito. Olha, eu acho que toda... Tu tá arrebentado, meu irmão. Eu quero esse arquivo. Você quer entrevistar ele? Não, eu quero esse arquivo. Qualquer pessoa, ela é passível de ser respeitada pela sua visão de vida. Verdade, meu irmão. Não tem problema nenhum com isso. Agora, meus parabéns. Eu só não quero que a pessoa venha me doutrinar. Só isso. Meus parabéns. Meu irmão Elton. Não é verdade? Olha só. Eu vejo que o senhor está disposto a governar. Quando alguém chega pra mim... aqui no podcast, diz, não, quando eu chegar lá, eu vou levar minhas pautas e eu não vou sentar com ninguém. Eu digo, você é Alice no mundo das maravilhas. Ou das duas, ou ele é esquizofrênico, ou ele é louco. Verdade. Ou não, tem até uma terceira, ou ele tá mentindo. Ou é ignorante. Então tem a quarta. Ele então, não conhece. Porque não sabe como sabe o que é a política. Não sabe. Eu vi Bolsonaro a nível Brasil falar de pautas de esquerda. Entendeu? Mas entenda, porque eu vou repetir, isso faz parte de uma deseducação do nosso povo. Verdade. Infelizmente. Agora, em terra de sé, quem tem um olho é rei, né? Verdade. Então, quando você tem um pouquinho mais de informação, você gerencia bem aquela Agora, situação. meu irmão Elton, mudando um pouco a trajetória. Fala mais de Cicinho. Mudando um pouco, eu tenho muito interesse em saber. Uma questão. Eu sempre quando eu olho e vejo São Paulo ali muito bem representado. Não, e assim... Me perdoe, até pontuar, eu tô voltando lá atrás, que eu acho que o senhor não me respondeu isso, nem respondeu para o eleitor. Diga aí. Quem lhe deu 4 mil votos. O senhor afirmou aqui que, na realidade, não bateu na trave. A trave foi roubada. Foi roubada. O que é isso? O que é que aconteceu? Existe uma coisa chamada coeficiente eleitoral. E o coeficiente eleitoral, na época, era 13 mil votos, certo? Faltou 270 votos para fazer o segundo vereador, dentro do partido. Então, é um cálculo complexo. Bem, na verdade, mas é simples para o eleitor entender. Eu falo consumidor, é porque quem vota em mim são os consumidores mesmo. Então, é simples para entender. Faltou uma quantidade X de votos para eu entrar. Porque eu só posso entrar, é por isso que nenhum vereador é dono do seu mandato. O partido é dono do mandato. Porque é uma soma de vários candidatos. Mas por que o senhor afirma que a trave foi roubada? Porque o coeficiente eleitoral me tirou essa... Não, mas espera aí, isso é lei. Não, mas o senhor está dizendo que a lei é injusta? Porque é o seguinte, vou dizer por que ela é injusta, porque ela não está acompanhando as transformações. Então o senhor acredita na candidatura independente? Acredito. Era para ter. Isso é importante. Sabe por quê? Porque você dá uma oportunidade. Como o senhor tem um bom trabalho, é importante. Não precisaria depender de outros correligionários para... Claro. Era para existir a candidatura avulsa. Não tinha problema nenhum. Qual o problema da candidatura avulsa? Eu também sou a favor. Eu acho que deveria ter, sim. Porém, no nosso ordenamento jurídico não acontece isso. Foi o que aconteceu com o coeficiente eleitoral. O coeficiente eleitoral ele continuou com a sua... Eu chamo de inequação porque é uma conta que não fecha, sabe? Mas ele tem lá o seu algoritmo, a sua fórmula. Existe uma fórmula para aquilo dali. Uma fórmula matemática, inclusive. Então, ele continuou... Mas ele esqueceu de fazer as adaptações da transformação da política de 20 anos para cá, irmão. Vamos lá. Nós tínhamos coligações. Na eleição passada já não existia mais a coligação. Então, era o partido só. Então, se era o partido só, a quantidade de candidatos também diminuiu. Se diminuiu, deveria também alterar no cálculo do coeficiente. Porque o coeficiente eleitoral, ele dava... Mudou essa questão das coligações. Importante ressaltar isso, né? Mudou, então, mas aí... Porque antigamente era mais fácil, né? Porque a coligação... você fazia coligação, 3 gerava partidos, o coeficiente. Você tinha o quê? 60 candidatos. Eu estou dando um exemplo assim, bem... Não, realmente é importante ressaltar isso. Hoje você não pode, até no máximo 30 candidatos. Que é a quantidade de 29 mais 1. Então, fica mais difícil. Aí o que foi que aconteceu com o coeficiente? Ele não acompanhou, na fórmula matemática, essa nuance, essa diferenciação. O que é que acontece? No meu caso, por que chamam de eleições proporcionais? Porque cada partido é analisado de forma proporcional. Aí o partido que estava na minha frente, porque tinha um candidato na época, que era do PMDB, que tinha um candidato para o executivo, então ele tem o que a gente chama de primazia. Ele é analisado primeiro. Se ele obedeceu aqueles critérios, mesmo tendo mais votos, ele entra e eu não entro. Então o Coronel Sobreira entrou no seu lugar? Entrou no meu lugar. Dentro dessa formulação, entendeu? Claro que isso. Eu acho errada. Eu acredito que... Mas olha o que aconteceu. Depois das eleições,
Aí mudaram novamente. Aí colocaram... Por quê? Porque tinha que ter o coeficiente eleitoral, 13 mil, né, na época, e o candidato que ficasse na ponta, ele tinha que ter 10% do coeficiente. Então, o candidato tem no mínimo 1.300 votos. Entendeu? 10% de 13 mil. Estou dando um exemplo. Agora aumentou para 20%. Se na época fosse 20%, ele sobrava e eu entrava. Não, então isso facilita para o senhor, né? Que já facilita para quem tem mais voto. Exatamente. Não, eu não tenho mais. Hoje eu não sei quantos votos eu vou ter, mas né? vai ter uma votação expressiva. João Pessoa sentiu falta de Elton René. Eu senti. Fala pela boca de um anjo. Mas é verdade, verdade. Eu senti. Tá certo, obrigado. Não, eu senti. Eu apoio o Coronel Sobreira. Mas eu senti sua falta. Obrigado. Eu senti sua falta porque eu sei que é uma voz. E agora são 29 cadeiras, né? Então, assim, aumentou 2. Aumentaram 2. Eu vejo que tem uma chance real realmente do senhor chegar. Sei lá, mesmo de candidato aí forte economicamente falando. Mas então dá um recado aqui, Ministério Público aqui, ó, viu? Ministério Público. Vamos trabalhar, né, gente? Porque tem gente aí comprando voto à torta e à direita. Já estão comprando. Isso é lamentável. É lamentável. Aí a gente vê. Isso é lamentável. A gente tenta fazer as coisas. Mas eu fiquei sabendo que o senhor tem muito dinheiro também. Tem, né? Não precisa me dizer. Qual é a botija? Se eu tivesse. Mesmo se eu tivesse, olha, eu custei. A minha eleição, ela é uma eleição organizada. Pode acreditar. Eu não faço eleição capenga, não. Em que sentido? Eu tenho uma estrutura que eu montei para mim mesmo. Nesse tempo todinho. Eu tenho estúdio, eu tenho salas, eu tenho... Tá fazendo uma eleição forte. Material gráfico é caríssimo. Então, assim, eu tenho... Você está investindo do bolso mesmo? Do bolso. Tem alguns parceiros meus, amigos meus. Parabéns, né? parabéns. Amigos meus, familiares. Então, enfim, não tem pra onde correr. Então, assim, a gente tá... Nem paguei ainda... Eu fundo partidário. Até então, não tem, não. Como é? O senhor ainda não recebeu? Não. Eu tô sabendo aí, comentário, que tem candidato que já receberam 400 mil do fundo. Ô, Jesus. Não chegou a R$1 pro senhor? 400 mil era candidato a deputado federal. Isso procede? Isso procede? Não sei. Francamente, não sei. Eu acho difícil. Tá bem difícil. Tá difícil. Tá. Mas, olha, vou dizer uma coisa pra você. Eu nunca gastei uma cifra dessa nas minhas eleições. Olha. Diante de Deus. Nunca. É porque também o senhor tem um nome gigante, né? Realmente. Não tem um nome gigante, mas eu nunca comprei. Nunca comprei voto. Não, mas não tô falando de questão de comprar, não. Eu tô falando de investir em campanha. Não, cara. Não, publicidade. Cara, o cara investir 400 mil... Não, tem vereador investindo mais de 1 milhão. O senhor sabe disso. Com certeza não é gráfica. Isso aí eu tenho quase certeza. Porque chega um momento que tem demais. Vai gastar mais com o quê? Vamos lá. A sua última campanha, o senhor gastou quanto? Rapaz... E assim eu vou pontuar uma questão. Rapaz, Ricardo Coutinho esteve aqui, ele disse que o João Azevedo gastou 150 milhões para sua reeleição. Ele pode falar, né? A boca é dele, ele fala o que ele quer, né? Mas eu olho para o senhor e digo assim, é um candidato forte, de 2 mandatos. Então, quando vem, tem que vir forte. Tem que ser visto para ser lembrado. O que é vir forte? Não, o que eu estou dizendo, ser visto para ser lembrado. Claro. Porque já é muito conhecido, mas... Não, eu tenho será que Elton tá lá de novo? Qual é o número de Elton? Eu tenho uma particularidade, Messias. Eu tenho uma rede social punjante. Não é fraca a minha rede social, mas foi uma coisa construída em mais de 2 décadas. Então, é uma coisa orgânica. Então, para mim é fantástico isso aí, entendeu? Então, eu não preciso comprar. Eu não entro em comunidades carentes. Né? Eu tenho pessoas que Importante ressaltar isso. Não entro. Porque lá eu sei que a vulnerabilidade social e econômica é muito grande. Então, eles são vítimas. Mas você não entra com medo da poiva ou como é o negócio? É isso mesmo. As pessoas não vão votar com sua consciência, elas vão votar com o seu bolso. Porque ela quer pegar aquele dinheiro do gás do dia e tal. É triste. É uma triste realidade. Então o senhor é o candidato das elites? Não, eu sou candidato da classe média, cara. Tem coragem. Claro. Oxê. Tem coragem. Agora sim, por que eu sou candidato da classe média? Porque tem gente que não quer... Não, eu sou candidato... Em que sentido eu estou falando? Tem peito ou não tem? Até Fernando ali, até o técnico ali... Ele fez assim. Não, por quê? Porque é coragem. Não. Você sabe o que você representa. Você sabe o que é a classe média no Brasil? É a classe mais achada. Fernando ali. Você é rico? Tem dinheiro ali. Você é rico? Tem dinheiro. Você é rico? Sou não. Você é rico, querido? Tu é rico? Esse aqui é que eu sei que não é. Então, eu não sou rico. Você é classe média ou classe pobre? Rapaz, eu sou da classe pobre, viu? Duvido. Com um podcast. Se engana não, que o microfone não é então, meu. Aqui não é um podcast, é um pobrecast, né? Vou mudar o nome. Vocês já estão, pobrecast. Pobrecast, tá certo. Olha, o que é a classe média no Brasil? A classe média do Brasil, eu vou explicar para você. A classe média é o trabalhador que sai de manhã, não tem hora para chegar, trabalha... Tem, pelo menos, eu digo assim, classe média no Brasil, o cara que consegue colocar seu filho ou sua filha numa escola particular, eu já considero classe média.
Compreende? Porque ele tem um mínimo de existência privada, que ele tem um mínimo de dignidade nesse sentido para poder dar algo que ele pensa que é melhor para os seus filhos. Mas tem uma arruma de pobre enxerido que coloca, viu? É classe média. É classe média baixa. É pobre e enxerido. Não tô falando daquelas pessoas que botam e não pagam, não, que passam. Eu tô falando da pessoa que honra. Entendeu? Porque aí o senhor defende a empresa lá? Aí, também, dependendo da situação, a gente tem que trabalhar em cima de uma coisa chamada harmonização, né? Verdade. Nem todo mundo que reclama em PROCON, ele também não. Ele já vi cada bandido lá reclamar. Já vi um cara que chegou lá, foi reclamar porque a escola tava cobrando do filho, tava cobrando dele 8 meses. Sério, o cara tava reclamando porque o cara tava cobrando. E ele entrou com um carro importado, irmão, no estacionamento. E ele queria pegar a documentação, que é uma lei federal, é obrigação não ter qualquer tipo de penalidade junto ao aluno. Mas a escola ela tem que ter o seu dinheiro, né, querido? Vai pagar o quê? Assim, a luz, é tudo, é tudo de graça, é. Aí o cara já era viciado, já tinha feito isso em outras escolas também. Mas ele chegou e quando ele disse, como é que eu vou fazer? Eu tô devendo, não sei o quê. A escola tá fazendo isso com o meu filho. Ele já tinha uma prática recorrente. E eu usava o órgão para isso. Então, quando eu cheguei lá, eu vi essa malandragem. Essa malandragem. Eu disse, fala o seguinte, você vai chamar para uma audiência, você vai entregar a documentação. Porque eu tinha conseguido um convênio na época que os títulos executivos, as audiências de PROCON se tornavam título executivo judicial. Era assinado por um juiz. Então, tanto ele tinha que ser executado, quanto o consumidor também, caso houvesse alguma disparidade. Então, ambos iam ser executados, um por um ou por outro, por conta daquele acordo firmado. Beleza, tu quis fazer? Não, e assim agora? É assim agora. Eu vou falar com o prefeito, fica à vontade. Aí está a diferença. Eu era um vereador que estava lá. O prefeito me bota para fora? Duvido. Entendeu? Porque eu sou um vereador, não sou empregado, sou um aliado. Então, eu lutava pela defesa do consumidor, pelo povo. Então, assim, eu disse para ele, você está agindo errado, porque no momento que você faz isso, você está prejudicando o empresário. Então, você está prejudicando toda a sociedade consumerista, porque se essa escola pequena fechar as portas, a outra fecha, aí sim nós vamos ter um problema com as grandes redes. Porque as grandes redes vão vir e vão botar o preço que elas quiserem e a gente não tem como o poder de escolha do consumidor vai ser afetado. Então, tudo é ação em consequência, tudo está ligado, meu irmão. Então, a pessoa tem que tomar cuidado. Então, não tem que ter um doido na política, um doido na secretaria, porque vai fazer loucura. Verdade. Então, tem que ter essa seriedade. Por isso que eu estou dizendo, eu sou da classe média, isso não quer dizer que para a classe pobre... classe alta, a classe pobre... Ajuda eu moro no gás, meu querido. Gás é classe média baixa. Não, mas se engana não. E os apartamentos lá de cobertura, lá na praia? Eu só tenho um apartamento que eu estou construindo de cobertura, que é do meu próprio prédio. Profetizei. A cobertura é ligada com o mercado do gás. Dá para tu, assim, a coisa bem... Né? Então, assim, bem popular. Eu não tenho problema com relação a isso. Eu sou da classe média. Mas tem já um dinheirinho lá no exterior, lá na... Tem não. Na Suíça? Na Suíça? Existem muitos mitos em cima disso. Na realidade, a classe política vereador, pelo menos em João Pessoa, aqueles que se propõem a trabalhar bem, eles sofrem igual a população. Eu vou repetir, sou da classe média só para finalizar. Porque eu sei o que é um pai de família sair, tá pagando seu carrinho, tá pagando caro pela gasolina, e se esforça, e vai, e se... Essa é a classe média que eu represento, entendeu? É o cara que não tem nem hora para chegar. E às vezes, muitas das vezes, o cara tem 2, 3 empregos para poder render um. E ainda faz Uber. Essa é a classe média que eu tô dizendo que temos um minuto. Suas considerações finais. Poxa, já acabou? Acabou. Eu passava 3 horas aqui com o senhor. Você não quer 2 horas e meia de programa? Eu passava 3 horas com o senhor, mas eu sei que a sua agenda, realmente, para o senhor estar aqui... Olha, já faz tempo que eu tento trazer ele aqui, verdade, viu? Ontem mesmo ele teve Ele era para estar aqui conosco, com a doutora Gabriela, mas houve um imprevisto lá na agenda dele. Mas suas considerações finais, um minuto. Quero agradecer aqui o carinho de vocês, né? Não vou pedir voto, né? Nunca peça voto. Não pode, parece que não pode nem pedir. Pode sim, pode por que não? Eu não. 70 mil vezes eu não vou dizer nada. Então, assim, de toda vez. É 70 mil o número do homem, viu? Eu não disse isso, eu não falo isso. Então, assim, quero dizer a você que eu agradeço, Messias, pela oportunidade, por todo o seu cast aqui que tá... Pobrecast, o senhor renomeou. Gostou? Gostei, Pobrecast. Tá certo aí. Vamos mudar o nome. Eu sou bom de marketing, tá? Então, agradeço pela oportunidade, né? Falar sobre a defesa do consumidor para mim é uma honra.
eu gosto, é a minha referência. Não caí de paraquedas, fui construído em cima dessa bandeira e é por aí que eu acho que a gente tem que fazer. Lutar pelo consumidor, seja da classe média, classe pobre, classe rica, é a minha função como um homem público. Aí quando eu falo que a classe média eu represento, eu não quero dizer que eu estou lutando só por ela. Porque, por exemplo, quando eu estive no PROCON, né, eu adquiri um ônibus para alcançar a classe mais pobre, aquela que não tinha nem condição de vir pagar uma condução para fazer uma reclamação no PROCON. O ônibus vai até a comunidade carente. Está lá o ônibus lá. Estão usando ou não estão usando, aí problema de quem está gerindo. Mas creio que estejam usando. Mas foi algo que eu vi para a classe pobre. E tem que ser assim. A gente tem que ter uma visão ampla, macro da coisa. Né? Mas eu represento a classe média nesse sentido porque eu sei que... Eu faço classe média, porque eu sei que é o pessoal que está lá lutando, está suando sangue para poder fazer um Brasil melhor. Ele é achatado pela classe muito rica, que não está nem aí, e a classe pobre que está se sobrevivendo abaixo da linha da pobreza. Então, eu acho que é nesse foco, no meio, no centro, que a gente consegue resolver as coisas. Nem muito extrema para lá, nem muito extrema para cá. No centro do equilíbrio, porque a sociedade precisa de equilíbrio. Está aí as considerações finais. Avante! Do nosso irmão Elton René. Eu vejo que João Pessoa ganha muito. Obrigado. Se o nosso irmão Elton René for eleito, eu vou bater na porta do gabinete dele lá, viu? Oxe, vai lá. Vai lá. Eu vou bater na porta. O seu pobrecast. Vou lá e vou dizer, olha, volta lá no pobrecast. Pobrecast, tá certo. Então, meus irmãos, está aí alguém que eu acredito que merece um voto. Eu votaria no meu irmão Elton sem nenhum problema. Quero que você vote, né? Já que eu já tenho um comprometimento, que você possa olhar para esse candidato. Eu digo um compromisso, que fica mais bonito. Eu tenho um compromisso, né? Porque comprometimento verdade. Tem um compromisso com o nosso querido Coronel Sobreira, mas... E gosto sempre de deixar muito claro, eu sou como o irmão Elton. Né? Se ele disse, eu represento, ele teve coragem para bater na mesa e dizer, eu represento a classe média. Muita gente tem coragem, não. Nada, eu represento os consumidores, né? Mas quando ele fala isso, é muito importante ele fazer a definição. E ele fez uma explanação, deixou muito claro. Não é que ele despreze aqueles que estão abaixo da linha da pobreza, mas ele precisa se identificar, ele precisa dizer qual é a classe que ele representa. Porque tem gente que vem da comunidade e representa realmente quem está abaixo da linha da pobreza, mas ele não representa a classe média. Aí a classe média fica à deriva, né? Eu vou refazer aqui, eu me considero também da classe média. Claro. Então, assim, fica à deriva. Quem representa? Irmão Elton. Na realidade, muita gente pega a classe mais pobre, na realidade, é apenas como um esteio para poder ganhar voto. Porque o pessoal da classe abaixo da linha da pobreza, coitados, eles vivem para o dia. Aí o cara chega com 50 conto, compra o voto do cara. Então, isso... Começou a caçada. Beijo pobre. Irmão Fernando me lembrou aqui. Abraço pobre, cheiro pobre, mas amo ver depois. Pobre, e dá dinheiro pobre. Aí tem gás, né? Tem feira. E mora num condomínio fechado lá em Altiplano. Não é legal? É legal. Vamos lá. Vamos embora. Até segunda-feira estaremos aqui novamente no nosso TheCast. Ainda não mudamos o nome. O nosso irmão René, ele disse que talvez Pobrecast também ficaria legal. Já tem o primo rico, o pobre, né? O primo pobre, Pobrecast. Gostei. São temas muito sensíveis. Então, quem sabe depois a gente faça outro podcast chamado Pobrecast. Gostei da sugestão. Então, olha o que eu vou fazer. O TheCast vai permanecer com os políticos aí, mas eu vou começar a trazer muitos pobres, então vai ser o Pobrecast. Que história. Olha só. Você vai trazer o prefeito eleito aqui, Cícero Lucena, rapaz. Não, mas ele não tá conseguindo vir nem enquanto não foi eleito. Traga ele pra cá. Não agenda do cara. Agenda eu gaguejei. É as agendas do cara, rapaz. É a falta de compromisso com o eleitor. Me perdoe, não vou entrar por esse caminho. Léo Bezerra está fugindo dos debates. Então, se Cícero também está fugindo de uma conversa, de um diálogo, isso é lamentável. Passou convidado aqui e disse, pastor, se o senhor comunicar a eles o que o senhor vai fazer nesse podcast, eles não vêm não. Então, se Cícero assistir, ele diz, rapaz, o pastor vai me colocar em certas situações que eu não quero responder, não quero esclarecer alguns fatos. Quem foi que veio para o seu podcast? Luciano Cartaz está vindo aí. Queiroga também está vindo. Por que Cícero não? Ele está no poder? Aí quer dizer que tá no poder, tá acima. Vira vitrine. Meu irmão. Não, mas conversar. A conversa aqui foi agressiva com o senhor? De jeito nenhum. Foi cordial. O senhor tá saindo daqui, me ama. Não, amo Cristo. Só não quero coja com você. Você é de outro candidato.
Inhame e Cristo. Eu não vou deixar de ir pro céu por causa de você. Vamos lá. Mas você vai gastar com o Sobreiro, vai pra lá. Vamos lá. E ele tem uma questão pessoal, que o Sobreiro entrou e ele não entrou. Ele... sim. Tem uma questão Isso pessoal aí. É porque é fogo, né? Eu nunca vi 4.000 ser menor que 1.800. Ei, vamos lá. Mas tô tirando onda. Meu irmão, até segunda-feira. The Cast, temas sensíveis de alta relevância. Fica aí a dica, 70 mil é o número do nosso irmão Elton René. Você não pode esquecer, né? Eu não disse isso. Ele não pediu voto, mas eu estou pedindo porque é alguém que precisa chegar ali e defender essa bandeira. Ninguém, eu vou lhe dizer, eu não vejo ninguém entre os candidatos para defender essa bandeira de uma forma tão enérgica como o nosso querido Elton René. Precisamos dele ali. Então, fiquem na paz do Senhor, que Deus continue vos abençoando. Até segunda, às 10 horas da manhã.